Clô. Diga, minha querida Clô, eu gosto de você demais. Bom dia, doutora Clotilde, tudo bem? Bom dia para você, tudo bem. Ok, André? Ok, doutor. Então, bom dia a todos e a todas. Dizer da nossa alegria em mais uma realização de nossa sessão colegiada. Quero cumprimentar todos os procuradores e procuradoras de justiça, cumprimentar a nossa secretária, a doutora Catarina, os servidores, todos os que estão presentes virtualmente, né, assistindo esta sessão. E desejar trabalhos exitosos e pautados realmente no aprimoramento das nossas atribuições, para que possamos servir cada vez melhor a nossa sociedade. Então, com esses cumprimentos e já conferido aqui o quórum, declaro aberta a terceira sessão deliberativa extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, na presente data, 15 de fevereiro de 2021. Indago aos senhores sobre a pauta, aliás, a ata da sessão anterior, se todos estão de acordo ou se tem alguma observação. De acordo. Da nossa parte, pela aprovação, Excelência. Pela aprovação. Então, declaro aprovada a ata da segunda sessão deliberativa extraordinária, realizada em 1º de fevereiro de 2021. Dando início à nossa pauta da presente sessão, chamo o item 1. É o procedimento de gestão administrativa número 1921 0336-000-5331/2020, dígito 13. O assunto é modificações de atribuições de órgão de execução, alterações das atribuições da 28ª Promotoria e da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. A relatora, a Procuradora de Justiça, Leni Gomes dos Santos Galvão. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência, doutora Leni. Muito bem, doutora. Bom dia a todos. Cumprimento a Vossa Excelência, que está presidindo essa nossa sessão, e os demais, a terceira sessão deliberativa extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Cumprimento Vossa Excelência e os demais colegas, o nosso ilustre corregedor, doutor Luiz Francisco, demais colegas, doutora Clotilde, Catarina, e doutor Osaia, doutor Alípio, doutora Raquel Normando, doutora Clotilde, doutora Ivaneide, e demais colegas que estão participando aqui, certo? Então, nós temos aqui um procedimento de gestão administrativa que está registrado sob o número 19.2336-005331/2020-20. Interessados, 28ª Promotoria de Justiça de Teresina e a 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. A Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, assunto modificação de atribuições de órgão de execução, alteração das atribuições de 28ª e 33ª Promotoria de Justiça do Piauí. Tendo como relatora essa procuradora que está relatando, que está participando aqui. Então, sustenta o membro no relatório de inspeção feito pela Corregedoria Geral e a modificação das atribuições da 28ª Promotoria de Justiça, indicada no artigo 35, inciso 3 da nossa resolução, que é a resolução 03/2018. Estamos aqui com ela, certo? Então, sustenta o membro no relatório de inspeção executada na 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, realizada em 21 de novembro de 2019, a necessidade de criação de outra promotoria de justiça para dar vazão às demandas de pessoas com deficiências e pessoas idosas desta capital e do município de Nazaré, Piauí.
Sugere, ao final, a alteração das atribuições da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, incrementando a sua atuação. Instruiu a solicitação com um documento, que é registrado sob o número 0023-933, certo? E em decisão proferida pela Comissão de Revisão de Atribuições do Ministério Público do Piauí, sei documento 00-380-33, certo. Conclui-se de forma favorável pela alteração das atribuições da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, deslocando-a do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, para atuar na defesa da pessoa com deficiência e de idosos, de forma concorrente com a 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, acolhendo na íntegra a sugestão apresentada pela Procuradora-Geral de Justiça, razão pela qual faz-se necessária a alteração da redação dos artigos 19, inciso 6 e 7º, e 35, inciso 13 e 10º, e 36 da resolução do CPJ número 03/2018, que nós estamos com ela aqui, né? Submetida à deliberação da Procuradoria-Geral de Justiça e manifestação da Comissão de Revisão de Atribuições do Ministério Público do Piauí, foi aprovada com as alterações solicitadas nos termos do SEI, documento 00-38044. Minuta da resolução com as alterações propostas nos artigos 19, inciso 6 e 7, 35, inciso 3 e 10, e 36 da Resolução PJ 03/2018, elaboradas no documento 037-951-C e aprovada no documento 0038-044-C. Autos encaminhado ao Colégio de Procuradores de Justiça para deliberação da proposta acerca da alteração da resolução supramencionada, distribuído a esta Procuradora de Justiça, subscritor como relatora. No que interessa é o nosso relatório, em síntese, o nosso relatório sobre esse deslocamento do núcleo de defesa do patrimônio público e da probidade administrativa para atuar na defesa da pessoa com deficiência, de forma concorrente com a 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, ou seja, alterar as atribuições da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, deslocando-a para a defesa do patrimônio público e da propriedade administrativa, que é a da 33ª. E, então, para atuar na defesa da pessoa com deficiência e de idosos, de forma concorrente com a 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Certo? Então, vejamos o nosso voto. Analisando os autos do procedimento de gestão administrativa... Questão de, doutora Elisa? Tem alguma questão de ordem? Não, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de trazer um dado aqui, tendo em vista que nós nos posicionamos enquanto coordenador da Comissão de Atribuições, há um fato assim, importantíssimo, não sei se Vossa Excelência deve já ter colocado no relatório, me desculpe se eu estiver equivocada, é que foram ouvidos, né, todos os promotores, porque há uma manifestação nossa... Sim, foram, sim, exatamente. Que foram ouvidos todos os promotores de justiça do Núcleo da Defesa da Cidadania e do Meio Ambiente, e os respectivos coordenadores não apresentaram objeção, conforme está lá no SEI, o 00037958. E outro dado muito relevante que eu traria aqui para os colegas, talvez a doutora Lenida poderá falar no seu voto, é de que o Ministério do Piauí, nessa questão da atuação da pessoa com deficiência e demanda especial atenção, chama o fato, para que Teresina é a única capital do Nordeste que possui apenas uma promotoria atuando nesta área. Então, possuindo uma média de pessoas com deficiência idosas assistidas pelo Ministério Público relativamente baixa em comparação às demais capitais do Nordeste. Então, mais um motivo pelo qual se denota, né, a importância dessa transferência dessa atribuição em razão dessa situação
que nós, a partir do estudo dos autos, colocamos lá na nossa manifestação encartada no processo. Era só essa colaboração, doutora Leni, que eu gostaria de trazer. Sim, foram todos ouvidos. Forrar o relatório de referência. Doutora Leni, eu quero só aqui reforçar o que acabou de dizer aqui a doutora Raquel. Na verdade, realmente, isso é um pleito, parece da doutora Marlúcia, né? Há muito tempo que ela vem fazendo isso, ela já me procurou várias vezes, acho que ela bateu também às portas da Procuradoria-Geral, implorando, porque ela disse que realmente não tinha condições. Inclusive, ela mandou expediente para mim, até mostrando que a situação do Piauí é única, né? Ela mostrando que em Fortaleza e em outras cidades do Nordeste, né, existe mais de uma vara, não é isso, doutora Raquel? Exato. Exatamente. Então, a situação do Piauí é realmente... Exatamente. O Piauí é único. Eu digo isso no minha manifestação. Então, eu quero, inclusive, até agradecer aqui o trabalho aqui da comissão, né, e o empenho também da doutora Carmelina, viu, doutora Carmelina? Porque isso realmente era uma coisa que estava realmente me perturbando. Eu fui procurado várias vezes para tratar desse assunto, né? E, graças a Deus, parece que nós vamos resolver. Era só isso que eu queria falar. Doutora Leni? Diga. Doutora Leni? É Clotilde, você está me ouvindo? Está me vendo? Estou lhe ouvindo e lhe vendo, sim. Pronto, doutora Leni, é o seguinte, eu vou acolher integralmente esse pedido, até porque eu sei que a doutora Marlúcia, além de estar sozinha, uma cidade como Teresina não comporta mais só uma promotoria para tratar do assunto de deficiência idosos. Isso já é inegável. Agora, quero também dizer que eu sei que foi bem relatado, inclusive nas comissões, o corregedor se manifestou, mas existe também, dentro do patrimônio de defesa da propriedade administrativa, tem a 33, a 34, 35, 36, 42 e 44, ou seja, são promotorias que já existem lá. Não vai dar prejuízo à doutora Janaína saindo, evidentemente, não sofrerá prejuízo o patrimônio público e de propriedade administrativa, porque são 6, mesmo que ficando 5, dá perfeitamente para levar o trabalho. Por outro lado, a doutora Janaína já vem respondendo nesta promotoria, de quando em vez ela responde, e ela responde com muita maestria, com aquilo que ela é capaz. É uma mulher que a gente sabe da capacidade, tanto ela como a doutora Marlúcia, são íntegras e estão no trabalho harmonioso. As duas, elas se entendem, uma leva o problema para a outra, então eu acho que isso também convém a contar. Agora, eu só queria uma pergunta, se a senhora não puder me responder, a doutora Carmelinda. Eu tenho a resolução, eu conheço a resolução de 2018, conheço. Agora, por que Nazária entrou? Nazária, podia me dizer? Porque não entrou Nazária? Não, porque Nazária está no contexto, Nazária, porque eu na resolução, eu não vi aqui que fala de Nazária, na resolução de 2018. O que é que integralizou a cidade, o município de Nazária? Não, aqui nós estamos falando do município de Nazária, aqui, doutora. Não, você não está entendendo. Eu quero saber por que a promotoria ficou, não só Teresina, nós sabemos que todo município, por exemplo, União, até a Divisa, Zé de Freitas, fica com Teresina. Agora, por que incluiu a palavra Nazária? Porque eu não vi aqui na resolução, na anterior. Isso que eu quero saber. Eu acredito que na construção da anterior ainda não estava regularizada, né? É por isso que eu quero saber. A minha dúvida é por que foi encriptada essa palavra. Nós sabemos que elas atendem já, os municípios são divididos, mas por que tem a palavra incluiu Nazária? Porque eu não vi aqui no texto, a não ser que eu não esteja lendo, não vi, não achei. Se alguém tiver, pode me dizer. Eu vou só concluir aqui o voto aqui, só para ver aqui como é que eu fiz. Não, doutora Leni, a doutora Carmelina podia me responder, a doutora Carmelina como presidente. Pois não, vamos aguardar. Fernando. Salvo engano, Nazária faz parte da comarca de Teresina. É abrangida. Não é só Nazária, não sei se entendeu. Eu acho que vocês não me entenderam. Nazária, União, José Freitas, Altos, toda essa região municipalidade dos municípios, elas se integram. E nas outras promotorias não consta nome de nenhum, nem de União, nem de... Vocês entenderam? Que na divisa, a Teresina, as meninas que respondem ficarão, por exemplo, até a divisão do município de Teresina, União, elas responderão para a defesa
do patrimônio público deficiente até a divisão. Mas nunca ninguém falou em município algum na resolução. E agora estão falando Nazário. O porquê? Eu quero saber só isso. Nazário não é comarca. Não é comarca, não. Ela integra a comarca de Teresina, Nazário. Eu estou falando inglês, eu acho. É porque a União é uma comarca. A União Deixa eu falar, é uma comarca que deve ter lá seus termos. Então, territorial. Eu sei perfeitamente. Que Nazária, ela não tem comarca, ela não existe lá fórum. Eu sei disso. Eu quero dizer a você, Nazária não tem. Agora, por que colocarem Nazária e, por exemplo, União, Alto, nós sabemos que eu vi aqui Teresina, José de Freitas. A metade do caminho, as meninas respondem, tudo que vier de deficiente, que não for José de Freitas, porque nós temos o município é dividido, elas respondem. E por que agora colocaram Nazária? Vocês entenderam agora? Eu não estou aqui questionando, é só a questão da territorialidade, porque na resolução anterior não existe isso. Está incluído o anterior. Eu acho que deixa mais claro com essa revisão de atribuições, o que acontece com as atribuições. Eu liguei para o rapaz lá. Daí, porque temos uma comissão, eu estou sempre recebendo propostas, sugestões dos colegas para uma adequação daquelas realidades colocadas. Então, a partir do momento que nós nos debruçamos sobre uma resolução, sobre uma revisão ou alteração de uma atribuição, vem fatos novos, como, por exemplo, deve ter vindo para a espécie contemplar, dizer de uma forma apenas expressa que Nazária, que nós sabemos que ela está inserida na capital, uma vez que ela não é termo, aliás, ela é um termo judiciário, vamos dizer assim, ela faz parte de Teresina, imagina, e aí, então, com essa nova situação, esse ponto foi esclarecido para essa alteração, no momento em que a doutora Leni poderá até esclarecer em que momento. Doutora Clotildes, a dúvida da senhora é a respeito de algum artigo específico aqui na minuta? O som, peço para a senhora ligar o som, está desligado. Está desligado o som. Vamos deixar a doutora Leni concluir o relatório, depois a gente debate, né? A senhora não está, a gente não está conseguindo lhe ouvir. Vamos fazer o seguinte, a doutora Leni vai proferir o voto, para a gente ir otimizando o tempo, aí antes de votação a gente esclarece. Alô? Pronto, estamos lhe ouvindo. Tem algum artigo na resolução? Não, veja bem, eu acho que eu não fui entendida. Eu concordo com tudo, eu vou, inclusive, na íntegra, eu já justifiquei. O problema é que essa questão territorial deveria ter no artigo, essa reflexão que a senhora está fazendo, deveria ter um artigo. Ou seja, como é uma coisa inovada, eu vejo que a necessidade existe, a doutora Raquel falou que existe e tem realmente, ela deveria ter um artigo só para isso. A partir de então, será incluído nas áreas. Gente, nós estamos aqui com a questão territorial também, nós estamos modificando, mas assim, não só a atribuição da colega, nós estamos colocando ela na questão territorial, nós estamos, veja bem, a questão legal, isso é uma questão legal que eu estou falando. Nazária é termo judiciário, então ela abarca, ela está na competência do juízo, né, de Teresina. Eu entendi. Como todas de União, já expliquei aqui, União, José de Freitas, todas estão também na competência. A dúvida que incluiu a palavra Nazária, enquanto lá na resolução anterior não trata, não vem tratando. Mas aonde é que está? Eu não estou localizando a palavra Nazária, que a senhora está mencionando. Qual é o artigo? No próprio relato da doutora Leni. Porque na minuta, eu estou com a minuta aqui
né? Não tenha, na minuta, tanto que no nosso parecer, doutora, houve um da comissão, nós não tocamos em Nazária. Aí, se a doutora Leni trouxe doutora Carmelina, nós vamos algo fazer uma retificação aqui. era bom que ela esclarecesse. Fazer uma retificação aqui com relação... No relatório da doutora Leni, ela fala. Então vamos fazer o seguinte. Tá, eu estou fazendo uma retificação aqui. do município de Nazária, ela fala no relatório, ela fez Sim, no relatório houve um equívoco, doutora. Foi? Espera ainda. Então, vamos fazer o seguinte, a doutora Leni... Sabia que no nosso relatório houve um equívoco, doutora. Então, nós estamos fazendo uma retificação. Foi muito bem, doutora Leni. Corrigindo, doutora Clotilde. Foi bem muito bem. Então, importante. o membro no relatório de inspeção executada na 28ª Promotoria de Justiça do Piauí, conforme o documento que já falamos, realizado em 21 de novembro de 2019, há necessidade de criação de outra promotoria de justiça para dar vazão às necessidades, às demandas de pessoas com deficiências e pessoas idosas desta capital e do município de Nazária. Eu excluo, não é um termo de Teresina, certo? Pronto, já eu faço uma retificação, então, assim, doutora. Muito obrigada, agora está satisfeita. Tá. Então, vamos agora... Sugere, ao final, a alteração das atribuições da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, incrementando a sua atuação. Pronto. Certo? Doutora Leni, pois eu volto a palavra para a senhora proferir o voto agora. Certo. Pois não, doutora. Então, analisando os autos do procedimento de gestão administrativa, verifica-se a necessidade de criação de outra promotoria de justiça para dar vazão às demandas de pessoas com deficiência e pessoas idosas dessa capital e do município de Nazária. Eu excluo a palavra município do termo Nazária, que está relacionado aqui Teresina. Houve um equívoco, viu, doutora? Eu estou corrigindo. Então, diante da proposta de alteração das atribuições da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, deslocando-a do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa para atuar na defesa da pessoa com deficiência e de idosos, de forma concorrente com a 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Os coordenadores dos núcleos de defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, de defesa de cidadania e do meio ambiente em Teresina não apresentaram nenhuma objeção, viu, doutora Clotilde, como já foi falado. Então, a minuta foi aprovada pela Comissão de Revisão de Atribuições do Ministério Público do Piauí e pela Procuradora-Geral de Justiça. Então, dessa forma, acolho a minuta apontada. E, face ao exposto, esta Procuradora de Justiça, na função de relatora destes autos, recomenda a aprovação da minuta, como voto, doutor. Pela aprovação da minuta com essas correções que nós fizemos. Obrigada, doutora Leni. Eu indago se já podemos submeter à votação. Ok, doutora, pode? Já sim. Podemos sim. Podemos, Ave Maria. Pronto, então, começando aqui. Quero dizer que acolho na íntegra o voto da doutora Leni. Quero ressaltar o brilhante trabalho desenvolvido pela doutora Marlúcia e também pela doutora Janaína, e agora com a chegada da doutora Janaína, né, com a 33ª Promotoria ao Núcleo da Cidadania e com essa atribuição especializada na defesa da pessoa com deficiência e do idoso, com certeza, fortalecerá e muito a atuação do Ministério Público na defesa dessas pessoas, né? E ainda mais no cenário hoje que nós nos encontramos, né? Que são grupos, né, de idosos, de pessoas com deficiências, numa maior situação de vulnerabilidade, né? Em razão, né, das suas peculiaridades. Destaco também o brilhante trabalho da doutora Janaína, do compromisso, da afinidade também que ela tem com a matéria. Inclusive, a doutora Marlúcia acho que ainda está de licença, e a doutora Janaína já, inclusive, se encontra respondendo, né, pela promotoria da doutora Marlúcia, então já conhece, já tem profundo conhecimento na matéria também, e com certeza acreditamos que será muito fortalecida essa atuação do Ministério Público na defesa da pessoa com deficiência e do idoso.
E acrescentando que nós estamos numa capital com mais, né, uma aproximada de 1 milhão de habitantes, e que realmente uma promotoria de justiça, ela se mostra realmente insuficiente para o atendimento, para esse atendimento mais célere, mais resolutivo nessa seara, né, atendendo realmente aos anseios sociais. Então, parabenizar aqui doutora Marlúcia e doutora Janaína Rose, acredito que estão nos assistindo, recebo o nosso abraço e acreditamos que será um importante atuação ainda maior, né, do Ministério Público na seara da pessoa com deficiência e na defesa da pessoa idosa. Então, é assim que eu voto. Dando sequência aqui, acolhendo, né, o relatório e o voto da nobre relatora. Passo a palavra, então, aqui na sequência, acho que o doutor Linhares não está conosco, né? Doutora Terezinha Marques está de férias. Doutor Alípio, com a palavra. Microfone, Alípio. Está sem áudio. Ligar o microfone, doutor Alípio. Acompanhe a relatora. Pronto. Doutor Ivaneide. O microfone. Todo mundo fica... Eu também acompanho a relatora assim, na íntegra, porque eu sempre achei assim, o trabalho da doutora Marluce, que às vezes a gente que conhece a doutora Marluce há muito tempo e sabe o tanto que ela se dedica, né, às pessoas deficientes e idosos, a gente sabe que ela não faz mais porque ela não pode, ela não tinha condição realmente porque a coisa aumentou tanto, essa questão de idosos e de deficientes, né, que realmente ela precisava de uma pessoa que pudesse acompanhá-la e fazer também um trabalho eficiente dentro desse contexto das pessoas com deficiências e pessoas idosas. E não existe uma pessoa melhor do que a doutora Janaína Rose, que eu também conheço, é uma pessoa responsável, que gosta, né, desse trabalho com deficientes e pessoas idosas, se dá muito bem com a Marluce, elas se dão muito bem, então, assim, não tem uma coisa melhor de se encaixar do que essas duas pessoas, essas duas promotoras que a gente conhece e sabe do trabalho de cada uma. Então, assim, eu achei excelente a proposta e voto na íntegra com a relatora. Obrigada, doutora Ivaneide. Com a palavra agora, doutor Antônio Ivan. Bom dia, doutora Carmelina. Em seu nome, cumprimento todos os demais colegas. Olha, eu estou aqui até um tanto quanto emocionado, porque há muitos anos atrás, doutora Carmelina, quando eu estava nesse carro, que Vossa Excelência está tão bem nele, trazendo tantas luzes para o nosso órgão, eu tive a coragem de deslocar a jovem promotora Marluce do interior para essa função em Teresina. A senhora não sabe quantas pedras me jogaram, fui tanto apedrejado, e hoje eu estou vendo que estava certo, né? É como diz o jargão lá no meu município, eu estou de peito lavado. Né? Estou muito feliz, e mais feliz ainda pela doutora Janaína Rose, que eu conheço pessoalmente, sei o valoroso trabalho dessa colega. E, doutora Carmelina, só quem tem a ganhar é o nosso Ministério Público, porque vai prestar um melhor serviço, um serviço de muito mais qualidade à comunidade. Parabéns pela essa iniciação, por trazer esse problema agora, tanto tempo resolver, e mais feliz eu, né? Porque agora eu estou certo que eu fiz certo, que eu desloquei a jovem promotora Marluce para Teresina, para essa função.
Doutora Marlúcia sabe o que eu estou falando, doutora Marlúcia, a senhora sabe o que eu estou falando. Então, de parabéns ao Ministério Público pela aprovação na íntegra. Obrigada, doutor Toivan. Com a palavra, a doutora Marta Celina. Eu concordo plenamente com a relatora e as palavras da Ivanês com relação à doutora Marlúcia, que nós conhecemos, sabemos do valoroso serviço, e também da doutora Janaína. Obrigada, doutora Marta. Com a palavra agora, doutora Catarina. Concordo com o brilhante voto da doutora Leni. Obrigada, doutora Catarina. Com a palavra agora, doutor Osaías. Senhora presidente, eu aprovo, né, essa resolução, porque eu vi a exposição de motivos, a necessidade. Tem 2 pontos aqui. Primeiro, a necessidade dessas modificações, alterações dessas atribuições para atender a demanda da sociedade. Então, esse é um ponto relevante, esse aí. E também quero destacar o outro ponto, a forma como esse trabalho foi feito, né? Porque antes de começar a sessão, de posse desse material, eu fiquei pensando, será que esses nossos colegas promotores de justiça que vão assumir essas atribuições, eles foram ouvidos? Mas aí Vossa Excelência abriu a sessão já dizendo, e é uma maneira, essa procuradoria na sugestão, ouvindo sempre todos os colegas, porque eu penso que todos nós queremos o bem-estar da nossa sociedade, do nosso povo piauiense. Então, com base nesses 2 pontos, nessa exposição de motivos, da necessidade da alteração dessas atribuições, que é algo extremamente necessário para nós evoluirmos no atendimento das demandas do Ministério Público e na forma como esse projeto de resolução foi elaborado. Então, eu estou aprovando na íntegra. Obrigada, doutor Osaías. Com a palavra agora, doutor Fernando Ferro. Bom dia. Cumprimento Sua Excelência, doutora Carmelina Mendes Moura, procuradora-geral e presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, os demais colegas procuradores e procuradoras de justiça, colegas promotores e promotoras de justiça e todos que nos assistem neste momento. Realmente, Excelência, essa iniciativa de se trazer uma representante do Ministério Público da 33ª Promotoria, no caso, a doutora Janaína Pose, para somar esforços da 28ª Promotoria, que é titular pela doutora Marlúcia, isso vem de encontro aos anseios da grande parte da sociedade piauiense. Sabemos que as pessoas portadoras de deficiências e os idosos constituem significativo segmento da nossa sociedade. E até algum tempo atrás, nós não tínhamos uma representação que colocasse em prática esses direitos. Nós começamos a ter dados palpáveis com a atuação da doutora Marlúcia. E digo porque tenho conhecimento de causa, todos sabem que eu tenho um filho que sofreu um acidente, teve uma amputação na mão, e ele integra uma comissão na OAB, e lá, quando se menciona o nome da doutora Marlúcia, todo mundo sabe que é uma causa justa e que ela vai se dedicar com muito afinco naquela causa. E eu fico satisfeito, Excelência, que o Ministério Público, em boa hora, de maneira consensual, harmoniosa, passando pelas comissões, pelo crivo de Vossa Excelência, pela análise da Corregedoria e também pela concordância da doutora Janaína, trouxemos a 33ª Promotoria do Núcleo da Providade para integrar o Núcleo da Cidadania. E, para resumir, eu concordo e aprovo e acompanho o voto da eminente relatora e parabenizando todos que se envolveram nessa construção edificante para o Ministério Público. Muito obrigado, senhor. Obrigada, doutor Fernando. Passa a palavra agora ao doutor José Ribamar, da Costa Assunção. Bom dia a todos, senhoras procuradoras, senhoras procuradoras, senhores procuradores. Sem dúvida, a adequação dos serviços
das promotorias visando atender melhor ao deficiente e ao idoso, e também com relação à probidade administrativa, porque a minuta trata também da probidade administrativa, não é isso? É o artigo 1º da minuta, considerando a necessidade de redefinir as atribuições dos órgãos de execução da cidade de Teresina, visando a eficiência das funções ministeriais, resolve fazer adequações. E essas adequações vieram em boa hora, sem dúvida nenhuma. De sorte que eu aprovo inteiramente a minuta. Obrigada, doutor Assunção. Com a palavra agora, a doutora Terezinha Borges. Inicialmente, cumprimento a todos. Quero dizer, doutora Carmelina, que eu acompanho na íntegra o voto da ilustre relatora, doutora Leni. A doutora Marlúcia sempre fez um trabalho. O som da senhora está falhando, doutora Terezinha. Primoroso, eficiente. Em prol da causa. Está falhando? Agora melhorou. Então, não sei o que está acontecendo aqui. Eu quero dizer, doutora Carmelina, começando, que eu acompanho na íntegra o voto da doutora Leni. A doutora Marlúcia, eu a conheço de muito tempo. Sempre fez um trabalho primoroso, zeloso, cauteloso, de todas as áreas, em especial da área do deficiente e do idoso. É uma promotora altamente comprometida com as funções que exerce. Na época em que eu era coordenadora, ela já era coordenadora da área, da vara, e sempre que se ausentava, geralmente, a doutora Janaína já a substituía. A doutora Janaína também é uma pessoa altamente comprometida, que exerceu pelos casos, inúmeras funções, sempre desempenhou todas com desenvoltura, eficiência, competência e comprometimento. Nós sabemos que a sociedade evolui com o passar do tempo. Uma promotora é por demais ineficiente. Parabenizo a senhora, parabenizo a doutora Leni pelo voto, e quero dizer que quando fui relatora de uma comissão das atribuições, conforme falou a doutora Clotildes, muito bem, a comarca, o termo judiciário não constava naquelas mudanças também no regimento do tribunal, Nazária veio, e aí colocamos já a cidade de Nazária. Mas já fazia parte, apenas agora ficou uma coisa já determinada. Quero avisar a todos, principalmente a doutora Leni, pelo voto, e acompanho na íntegra. Realmente precisamos outra promotoria, mesmas funções. Obrigada, doutora Terezinha Borges. Passa a palavra agora à doutora Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando. Muito obrigada, senhora presidente, por me conferir o uso da palavra, ao tempo em que quero cumprimentar Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar todos os ilustres colegas, não é? Integrantes desse colegiado. Doutora Carmelina, eu ouvi atentamente o voto da doutora Leni, né? Um voto bastante lúcido, e devo dizer que, na qualidade de presidente da comissão de revisão de atribuições, né, juntamente composta por mim, doutor Osaías e doutora Terezinha Marques, sempre que essas alterações, essas revisões precisam naturalmente ser levadas a efeito, em boa hora temos essa comissão que forra, que dá mais subsídio ainda para
para esses pedidos, essas proposituras feitas pelos colegas. E no processo em espécie, né, que nós estamos aí tratando, tudo foi feito no procedimento, no sentido de ouvir todos os interessados, não só aqueles colegas integrantes daquele núcleo, para saber se tinham alguma objeção ao pedido, e também cercando de todas essas regularidades para o processo, para o procedimento. E, ao final, a comissão entendeu, da forma como fiz aquele adendo pós-relatório da digna doutora Leni, relatora do processo, de que todos esses cuidados foram se buscando, se cercar de todos esses cuidados, para que pudesse, sim, essas atribuições, elas acontecerem dentro do que diz o regramento da resolução. E eu digo agora que eu estou muito feliz, porque esse é um casamento perfeito, doutora Marlúcia com doutora Janaína. Não tem como o Ministério Público tornar-se ainda muito mais proativo, resolutivo com o trabalho desempenhado por essas dignas colegas, assim, que eu sou fã de carteirinha, tanto da doutora Marlúcia, pelo trabalho que ela exerce ao longo da sua vida profissional, sobretudo nessas causas sensíveis, e doutora Janaína, que com a sua competência, a sua expertise, também tem essa sensibilidade, e como disse, tanto que a Vossa Excelência até já falou, que ela se encontra respondendo, ou seja, ela é vocacionada, porque não adianta, doutora Carmelina, nós buscarmos mudança de atribuições, revermos essas nossas atribuições, se aquele colega que vai atuar naquela seara não tiver vocação. Então, é um direito vocacionado. E, além de todas essas qualidades que todos os dignos colegas já colocaram, pontuaram, as duas colegas são colegas vocacionadas e atuam em sintonia. Então, isso é importante para a atuação das duas, porque existe essa empatia, mas, sobretudo, para o trabalho, o resultado final da atuação do Ministério Público. Então, fiquei muito feliz quando pude, enquanto comissão, né, doutor Osaías, dar um parecer favorável a esse pleito, e na certeza de que não ganhará só a instituição com o valoroso trabalho dessas colegas agora de forma irmanadas, mas, sobretudo, a sociedade que precisa, os idosos e as pessoas com deficiência. Então, eu voto integralmente com o relatório, pela minuta, com a minuta da resolução, nos termos do relatório da digna doutora Leni. Assim que voto, senhora presidente. Obrigada, doutora Raquel. O seguinte, o doutor Aristides, ele nos oficiou justificando a ausência na presente sessão. Passo a palavra agora à doutora Zélia Saraiva Lima. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a doutora Carmelina, nossa grande procuradora, e, em seu nome, cumprimentar nossos colegas e a todos que estão aqui presentes. A afetação de mais uma promotoria de justiça na atuação da defesa da pessoa com deficiência e do idoso se afigura como conveniente e necessária. Eu andei pesquisando aqui. Doutora Zélia, a senhora ficou sem som. A senhora liberar o som novamente. A senhora está escutando? Sim, agora eu estou escutando. Pronto. Vou tirar o bichinho daqui, porque senão me atrapalha. Então, segundo o mais recente censo populacional do IBGE, em 2010, o Piauí é o terceiro estado do Brasil com o maior número de pessoas com deficiência. Em Teresina, 23% da população tem algum tipo de deficiência. A população idosa, por sua vez, representa 7,5% da população desta capital, havendo, portanto, previsão de que em 2025 este percentual chegue a 35%. Nós todos estaremos lá, se Deus quiser, né? Então, eu também fiz assim estabeleci assim, uma proporção entre a população total e o número de promotorias especializadas na defesa de pessoas com deficiência e do idoso,
tomando-se por conta as capitais nordestinas. A proporção de pessoas atendidas pela 28ª Promotoria de Justiça de Teresina é quase 2 vezes a atendida nas promotorias especializadas em Recife e Salvador. Mais de 2 vezes é atendido nos órgãos ministeriais especializados de Fortaleza e Natal. E mais de 3 vezes atendida pelas promotorias de Aracaju e quase 4 vezes atendida pelas promotorias de justiça de João Pessoa e São Luís. Então, aqui, eu também vejo, né, que houve, até mesmo a sociedade, como o doutor Fernando já falou, piauiense, ela, vendo essa situação da 28ª Promotoria de Justiça, postulou a PGJ, exatamente, é uma promotoria de justiça na defesa da população, representada exatamente por essas instituições, como a Associação dos Cadeirantes do município, e os Conselhos Estadual de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, a CONED, em manifestação junto à ouvidoria, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa de Deficiência de Teresina e pela Comissão de Direito da Pessoa de Deficiência da OAB. Todos eles postularam exatamente essa nova promotoria para auxiliar a 28ª, né? Então, não há prejuízo, também eu vi aqui, para o Ministério Público no desempenho do patrimônio público e da probidade administrativa, decorrência dessa alteração aqui proposta, porque com a mudança das atribuições da 33ª, aquele núcleo permanece ainda com 5 promotorias. Os dados do SIMP, recente, 13/2 de 2021, agora recente, há em cada promotoria, em média, 47 procedimentos extrajudiciais e 15 processos judiciais. Se nessa data houvesse apenas 5 promotorias, a média seria de 56,6 procedimentos extrajudiciais e 18,4 procedimentos judiciais. O acréscimo, portanto, não se mostra relevante a ponto de causar prejuízos à atuação ministerial na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa. Então, eu queria, além de registrar a atuação da doutora Marlúcia, ela é conhecida até nacionalmente, é uma moça que tem um trabalho brilhante mesmo. Eu também queria falar e registrar que a titular da 33ª, doutora Janaína, ela tem experiência na matéria, na defesa de pessoas com deficiência do idoso, posto que já exerceu cargo como coordenadora do hoje extinto Centro de Apoio de Defesa da Pessoa com Deficiência do Idoso. Por várias vezes, ela também substituiu como substituta, e há cerca de 2 anos ela era titular, né, na administração anterior da doutora Carmelina, né? Então, atualmente, a doutora Janaína, ela atua como membro do Grupo Regional de Promotoria de Justiça no acompanhamento da Covid-19, Regional Teresina, o eixo temático assistência e educação, especificadamente na área de defesa da população com deficiência e dos idosos. E, recentemente, ela substituiu a doutora titular da 28ª Promotoria de Justiça por motivo de licença desta, né? Então, por tudo que está exposto aqui, foi muito acertada a alteração da proposta, e eu acompanho o voto brilhante da relatora e, portanto, pela aprovação da resolução apresentada aqui. O meu voto. Obrigada, doutora Célia. Passa a palavra agora para o Luiz Francisco Ribeiro. Pois é. Cumprimento a doutora Carmelina Maria Mendes de Moura,
presidente deste colégio, cumprimento os demais colegas que integram esse colegiado. Bom, o voto da doutora Leni é um voto incensurável, né? Não, até mesmo porque a comissão de revisão de atribuições, né, já havia feito um trabalho também brilhante, baseado em dados concretos, que apontavam que havia necessidade de um fortalecimento junto ao núcleo da cidadania, né, com a vinda de uma outra promotoria. Então, acredito que, como já ficou acentuado, inclusive aí até por essa brilhante explanação da doutora Zélia, fez uma explanação espetacular, mostrando, na verdade, a necessidade de aumentar-se, de agregar-se mais uma promotoria ao núcleo da cidadania. Eu estou, inclusive, citando várias capitais do Brasil, né, demonstra que é impossível só um membro aqui resolver problemas tão complexos como esses que realmente envolvem idosos e deficientes. Então, e a vinda da promotora Janaína Rose, lá do núcleo da propriedade administrativa, não vai representar nenhum prejuízo. Isso foi detectado, inclusive, pela comissão de revisão. E o que é mais importante, todos os promotores envolvidos, né, tiveram a sensibilidade de reconhecer que o ideal seria retirar uma promotoria de lá para integrar a cidadania. Porque, da forma como estava, a doutora Marlúcia não podia... Aliás, mesmo com todas as dificuldades, ela já vinha desenvolvendo um trabalho, mas ela vinha fazendo das tripas coração, como se costuma dizer. Mas agora, com a vinda da doutora Janaína Rose, como disse a doutora Zélia e outros que me antecederam, é uma pessoa que tem muita sensibilidade e sabe trabalhar nesse setor, e eu conheço. Então, hoje, com essa dupla, Janaína Rose e Marlúcia, se o trabalho já era bom, agora, doutora Carmelita, eu não tenho dúvida nenhuma, o trabalho vai ser bem melhor ainda, porque o núcleo, né, com essa vinda da doutora Janaína, com mais uma promotoria, né, vai ter mais musculatura. E aí nós vamos poder, né, desenvolver um trabalho de melhor qualidade para a sociedade teresinense. Eu acho que foi um trabalho brilhante da comissão. Quero parabenizar também a doutora Carmelina, né, por ter se sensibilizado com isso. Antes, numa parte aqui, a doutora Raquel havia dito também que eu fui procurado diversas vezes, inclusive pela doutora Marlúcia, né, no sentido de que eu também tentasse, né, fazer um trabalho junto à Procuradoria, porque isso era uma coisa que vinha afligindo muito, né, o trabalho da doutora Marlúcia. Doutora Marlúcia, como disse a doutora Zélia, quero aqui agora enfatizar, ela, nesse setor, ela é uma das promotoras mais reconhecidas no Brasil. Ela é reconhecida nacionalmente por esse trabalho brilhante que ela vem desenvolvendo. E agora, sem sombra de dúvida, ela junto com a Janaína, que são promotores que estão no mesmo nível, não tenho dúvida nenhuma quem vai ganhar com isso é a sociedade e a audiência. Dito essas palavras, eu quero acompanhar na íntegra o brilhante voto da doutora Leni. Só isso. Obrigada, doutor Luiz Francisco. Passa a palavra agora à doutora Clotilde. Eu já até me manifestei, né, mas eu só quero dizer que eu... Estão me ouvindo? Sim, doutora Clotilde. Está ruim hoje, tanto o som como a imagem. Está fugindo. Está fugindo, não está? Não estamos lhe ouvindo bem. Nós estamos lhe ouvindo, doutora. Olha, considerando o brilhante relatório da doutora Leni, considerando os acréscimos feitos pela doutora Zélia, que foi de grande valia,
pena que já foi no final assim, ela já foi hoje uma votar, se ela tivesse feito na hora que a doutora Lendy terminasse o relatório, tinha sido até melhor, porque ela trouxe dados que eu também não sabia, interessantíssimo, tudo que ela acrescentou, considerando a sugestão apresentada por Vossa Excelência, doutora Carmen, Vossa Excelência que apresentou a sugestão, face à demanda existente na promotoria de deficientes idosos, considerando a manifestação da comissão de revisão, considerando o relatório da corregedoria, que foi um relatório que comprovou a necessidade, e considerando que todos nós sabemos que já essa necessidade é premente há muito tempo, que ela já devia ter sido tomada, mas, graças a Deus, tudo tem a hora, Deus é que diz a hora é essa, de acrescer mais alguém, considerando também que não sofrerá prejuízo na improbidade. Considerando tudo isso, eu sou favorável, acompanho na íntegra o relatório da doutora Leni, feito aquelas considerações que eu tinha feito antes, que as pessoas estavam sem entender, porque como a gente já sabe que Teresina encampa tudo isso, não há necessidade de colocar um nome nas áreas, como também foi só uma questão do relatório ali, a questão territorial, não há necessidade. E considerando tudo isso, eu sou plenamente, integralmente, o parecer da a manifestação da doutora Leni no seu relatório brilhante, olho a tudo, entendo que realmente essa resolução tem que ser aprovada da forma que ela está se apresentando no relatório. Obrigada, doutora Clotilde. Com a palavra, doutor Hugo. Doutor Hugo está conosco? Estou sim. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas, integrantes desse egrégio colégio. Eu tenho dito que o que for bom para a eficiente atuação do órgão ministerial poderá contar com o apoio da nossa Procuradoria. Pelo que foi apresentado, pelo relatório e pelo voto da doutora Leni, verifica-se que se dará mais eficiência à atuação do Ministério Público nesta área, de forma que, se é bom para o Ministério Público, é bom para a doutora Marlúcia e a doutora Janaína, nós estamos aqui para dar o total apoio, de forma que votamos pela aprovação de acordo com o voto da relatora e pela aprovação da proposta de resolução. É como voto. Obrigada, doutor Hugo. Então, proferindo o resultado, este egrégio colégio de procuradores, à unanimidade, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º da Lei Complementar número 12/93, aprovou as alterações de atribuições das 28ª Promotoria de Justiça e 20ª e 30ª Promotoria de Justiça. Nos termos... Sim, doutor Fernando. Só uma questão de ordem. Nós não alteramos as atribuições da 28ª. Tá certo, eu vou retificar. Já. Ou não. Muito obrigado. Este egrégio Colégio de Procuradores, à unanimidade, aprovou a presente proposta de resolução nos termos do artigo 33, parágrafo 2º da Lei Complementar número 12/93 e alterou as atribuições da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, alterando a resolução CPJ 03, de 10 de abril de 2018, nos seus artigos 19, 35 e 36, nos termos do voto da relatora. Então, quero parabenizar mais uma vez, doutora Janaína, doutora Marlúcia. Como bem frisado, a doutora Marlúcia tem um trabalho reconhecido a nível nacional, inclusive, participa, inclusive, também da Comissão da Pessoa com Deficiência, que é vinculada ao Grupo Nacional de Direitos Humanos, o GNDH, que é vinculado, né, ao Colégio de Procuradores, e que nós presidimos e também acompanhamos, né, esse trabalho, essa contribuição da doutora Marlúcia, também a nível nacional.
e também reconhecer o trabalho de doutora Janaína e acreditamos que o Ministério Público ganha muito e principalmente a nossa sociedade. Então, desejar trabalhos exitosos, muita luz na nova missão com a doutora Janaína e esse fortalecimento da 28ª. E parabenizar este colegiado que, com muita sensibilidade, acolheu essa proposta. Então, dando seguimento à nossa pauta, nós só temos agora os assuntos institucionais, e aí eu trago um comunicado do doutor Antônio Linhares, que declinou, ele oficiou a secretaria do colégio, declinando da sua participação na comissão eleitoral para a eleição de corregedor-geral do Ministério Público. E sendo assim, né, na forma do nosso regimento interno, nós chamamos, né, pela ordem de antiguidade, o membro seguinte. Então, a comissão ela é presidida, né, pelo procurador-geral e os 2 membros seguintes, segundo a ordem de antiguidade. Então, em razão do declínio do doutor Antônio de Pada, permanece a doutora Terezinha Marques e é chamado agora o doutor Alípio de Santana Ribeiro. Ok, doutor Alípio? Ok. Pronto. Ok. Nos assuntos institucionais, só gostaria de reforçar também que até o dia 19, nós estamos com a consulta pública destinada a todos os integrantes da nossa instituição, então quero renovar o convite para as respostas, não só a este colegiado, como também a toda a sociedade, né, que nos assiste. Nós estamos na fase da elaboração do novo mapa estratégico da nossa instituição. Como será o nosso Ministério Público, a nossa atuação para daqui a até 10 anos, né? Quais são as nossas prioridades. Então, faço e renovo esse convite para a resposta a este formulário, que muito irá contribuir em definir quais serão as áreas mais prioritárias da nossa atuação. Já respondemos, doutora Carmelina, vamos responder sim ao formulário. É muito importante, doutora Carmelina, se chamar de Vossa Excelência. Devo dizer que nós respondemos e estamos também, solicitamos não só aqui a ouvidoria, a todos os colaboradores, nossa querida equipe, também ao nosso promotor, a procuradoria, né, no sentido de respondermos, porque é muito importante esse diagnóstico. Mas eu gostaria de solicitar apenas o uso da palavra, doutora Carmelina, para informar que nós estaremos, no caso, a ouvidoria vai encaminhar, não é, os relatórios relativos à atividade anual, não é, que nós temos de fazer esse encaminhamento durante o mês de janeiro, mas por questões aqui internas, nós estamos encaminhando durante esta semana, era para ter encaminhado na semana que passou, mas vamos fazer esse encaminhamento do relatório de atividades para cada um dos colegas via e-mail, né? Porque e mostrando toda a atuação realizada pelo órgão no decorrer do ano de 2020. Era apenas fazer esse registro e dizer que estará encaminhado para todos os colegas para a devida ciência, para a ciência e conhecimento, né, a respeito das atividades que foram desenvolvidas ao longo do ano 2020 na ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí. Muito obrigada. Doutora Carmelina. A doutora Marta pediu a palavra e depois passa o doutor Osaías. Depois sou eu, viu, doutora Carmelina? Depois do Osaías. Tá bom, doutora Clotilde. Bom dia, eu não cumprimentei a todos, mas agora cumprimento todos na pessoa da doutora Carmelina. O que eu queria era propor um voto de pesar à família da doutora Maria José Moraes, defensora pública desse estado por muitos e muitos anos, que faleceu de Covid quarta-feira passada, a semana passada. Eu queria pedir um voto de pesar a ela. Era uma morena que andava sempre com a doutora Mitz. Inclusive, faleceu a irmã dela na quinta, também de Covid. Uma na quarta e outra na quinta. Todos de acordo? Doutora Carmelina, era isso que eu ia falar, doutora Carmelina. De acordo, excelência. Pronto, pois então, doutora Carmelina? A resposta da doutora Marta e da doutora Clotilde. Eu gostaria também de subscrever, eu trabalhei muito Carmelina, com a doutora Maria José, e ela, na verdade, né, Marta, era a doutora Maria José, doutora Mirtes e a Osita.
E assim, nós atuamos muito tempo juntas nas varas antes das varas de família, quando ainda eram varas unificadas, né, da assistência judiciária. E eu tinha assim, um carinho muito grande, eu fui tomada de surpresa, eu não sabia, vi através das redes sociais, da Defensoria Pública postando, mas lamentei profundamente e gostaria, se a doutora Marta e a doutora Clotilde assim permitirem, de me associar na... Inclusive, doutora Carmelina, não tem problema nenhum. Doutora Carmelina, doutora Clotilde. Qual foi a queria causa dizer aí, que a doutora Maria José... Covid? Foi complicação do Covid. Ela teve uma atuação... 3 dias doente só. Ela teve uma atuação marcante na edificação da história da instituição dela, que é a Defensoria Pública, uma mulher íntegra, e uma mulher amiga dos membros do Ministério Público. Ela tinha isso, ela sempre era parceira, ela, apesar de estar em lados opostos, mas ela era parceira. Eu sempre me encontrava com ela todos os sábados no salão onde a gente fazia fazer as unhas. Agora, com a Covid, nós nos afastamos, mas eu tive contato com ela. E quando eu soube da morte da irmã, fiquei triste no dia seguinte, no dia 13 de fevereiro. Foi triste. Então, eu quero esse voto e estou feliz por a ideia da Marcelina, a doutora Raquel, que trabalhou com ela. E muita gente já conhecia. E a amiga maior dela é a Osita Machado. Elas vivem todas juntas. Uma do lado da outra todo o tempo. A Osita e a Mazé. Então, o egrégio, Colégio de Procuradores, a unanimidade, aprovou o voto de pesar em face do falecimento da doutora Maria José Moraes. Doutor Osaías, quer se manifestar? Eu queria só, doutora Carmelina, desse mundo moderno que nós vivemos, né, a tecnologia de informática tem desempenhado um papel extremamente importante nesse nosso mundo moderno. Eu entrago de Vossa Excelência, até mesmo nesse sentido do nosso avanço do Ministério Público do Piauí, como se encontra a nossa tecnologia de informática no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí. Como se encontra? Sim, como se precisa de alguma coisa, ou se satisfaz, se a nossa tecnologia hoje satisfaz plenamente os serviços do Ministério Público, ou precisa também de alguma verificação, de alguma proteção. Um incremento, né? Os serviços de tecnologia da informação, doutor Osaías, né, eles demandam investimentos contínuos, né? Então, nós temos vários contratos, eles são, inclusive, de natureza continuada, por exemplo, links de internet, para que a gente possa trabalhar, são contratos contínuos. E nós estamos constantemente acompanhando esses contratos e também a necessidade de aprimorar, de fortalecer cada vez mais a nossa TI, inclusive agora na questão da segurança, também da informação, a necessidade de aprimorar os links. Então, é algo constante. Nós temos também um comitê, que é o SET, que acompanha estrategicamente essas decisões no âmbito da tecnologia da informação. Então, sempre a gente, todo mês, a cada 15 dias, nós estamos nos reunindo, ou seja, com o SET ou com o coordenador de TI, acompanhando esses projetos e essas ações. Tanto esses de natureza continuada, porque nós precisamos, né, hoje é imprescindível os serviços de TI, e a necessidade de aprimorarmos. Por exemplo, agora entrou, no final do ano, o PJE criminal, então nós temos que investir no SIMP para ele acompanhar e trazer a interoperabilidade com o PJE criminal, da forma lá que foi feita na seara civil. Então, é algo que a gente trabalha diuturnamente, nesses investimentos e tomadas de decisões de TI. Nós temos também o fortalecimento, né, desde o ano passado, da ferramenta de BI. Por exemplo, na segurança pública, nós temos um projeto por meio do GACEP, que hoje, por meio dessa ferramenta de BI, consegue mapear a estrutura das delegacias de polícia. Nós temos o PPE, que é o novo inquérito
policial, que será eletrônico, então também nós precisamos, né, acompanhar em termos de tecnologia o recebimento desses inquéritos. Temos, inclusive, vários termos firmados, inclusive com a Delegacia Geral, para esse fluxo, né, dos inquéritos. Então, assim, nós estamos diuturnamente acompanhando vários projetos, ações e investimento, que são também uma área que os investimentos são altos, né? E isso também faz parte da tomada de decisões, né, do gestor, para que recursos, né, aportar na área de TI, para esse fortalecimento. Obrigado, doutora. Doutor Hugo pediu a palavra. Sim, senhora presidente. Eu não sei se Vossa Excelência já terminou os assuntos institucionais, eu queria só fazer prestar uma pequena informação. Tá, pois não, doutor Hugo. Com relação ao que foi abordado pelo doutor Osaías, antes de iniciarmos a sessão, eu confesso até que fui tomado de surpresa. Ele não combinou nada comigo, não tinha falado eu nada. Posso dar uma sugestão, só a gente encerrar, né, já que a gente encerrou a pauta, podemos encerrar a sessão e a gente fica... Pois não. Pronto, então, assim, encerrados os trabalhos da presente sessão do Colégio de Procuradores, declaro encerrada, né, a mesma, na presente data e horário. Eu tinha pedido o André para fazer o registro